levará a minha cruz ao conhecimento de todas as nações da terra. Essa promessa de Nosso Senhor manteve-se na dinastia de Dom Afonso Henriques, dinastia de Borgonha, prolongou-se pela dinastia de Avis e chegou à dinastia de Bragança em 1640. E por um feliz desígnio da providência no Brasil, em 1822, o Brasil teve a sabedoria de não se fragmentar, não ficar quebrado em uma porção de repúblicas e republiquetas, mas manter-se um império fiel à sua origem, fiel às suas tradições, fiel ao espírito dos seus antepassados, sob a Casa de Bragança. Na pessoa de Dom Bertrand, nós saudamos todo esse passado. É muito honroso para nós estarmos aqui diante do sucessor e do continuador de todas essas tradições. Eu gostaria de saudar também, de um modo muito especial, aqui ao público presente, e especialmente eu destaco 2 veios dos que estão aqui presentes nos ouvindo. Eu gostaria de destacar alguns veteranos monarquistas do plebiscito de 93, naquele momento difícil em que traidores infiltrados no movimento monárquico queriam uma república coroada. Vozes fiéis se levantaram na defesa dos direitos verdadeiros do príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança. Eu vejo aqui vários, estou vendo aqui na mesa, Dr. Gilberto Calado, Dr. Fernando de Abreu e Silva, Dr. Campitelli de Vitória, Dr. Bruno, Dr. Nelson Barreto, tantos outros que estão aqui, professor Bidueira, professor Gazaneu, tantos outros. Eu os saúdo com uma particular simpatia e homenagem. E saúdo também os jovens. Há um filão aqui muito numeroso de jovens que nem eram nascidos ou estavam dando os primeiros passos na vida em 92 e que representam o futuro do nosso movimento. Todo movimento tem que ter jovens. Um movimento gerontocrático é um movimento fadado à destruição, fadado à sepultura, ao pó da história. Tem vocação para museu, não para atuar sobre a opinião pública, não para agir na ordem concreta dos fatos. E o movimento monárquico, com a graça de Deus, com as bênçãos da Virgem Maria, tem esses jovens, e nós aqui, nesta sala, temos amostras sobejas, numerosas disso. Bom, o tema que eu devo desenvolver é Dom Pedro II na perspectiva da história, realidade e legenda. Quando se fala em legenda, normalmente, as pessoas imaginam uma versão fantasiosa, pouco credível da realidade. Sobretudo quando se contrapõe a ideia realidade e legenda, dá a impressão de que o que é legenda é contraditório com o que é realidade. À primeira vista, na linguagem corrente, é assim, mas de fato não é assim. Na verdade, a história, para os gregos antigos, eles definiam a história como o relato raciocinado, enfim, comentado, de fatos passados, certos e dignos de memória. O fato de ser algo passado, digno de memória, é que transformava aquilo na história. Porque as coisas que passaram, mas que eram banais, corriqueiras, circunstanciais, não iam ao fundo dos fatos, esses acontecimentos eram esquecidos, não eram dignos de ser preservados na memória. Agora eu pergunto, o que significa legenda? Legenda vem do gerundivo latino, coisas, é plural, coisas que devem ser lidas, ou seja, que não podem ser esquecidas. Então vem que na própria etimologia da palavra legenda, há um elemento histórico, por onde a legenda não é o contrário da história. Legenda é aquilo que na história se deve guardar com especial carinho. É verdade que muitas vezes acontece
de certas legendas serem artificialmente construídas, por razões de ordem diversa, políticas, ideológicas, até econômicas. Pode-se construir uma legenda. Tudo isso é possível fazer. Mas quando se fala, sobretudo, de personagens históricos, uma legenda é algo que deve ser observado, deve ser analisado, em princípio, com muito respeito. Porque nenhuma legenda se sustenta sem que ela tenha, pelo menos, um fundo muito ponderável de realidade. Isso é fato. Bom, vamos então ver Dom Pedro II. Dom Pedro II faleceu em 1890, no fim do ano. Ele tinha completado 65 anos 2 ou 3 dias antes. Ele faleceu num modesto hotel de Paris, o Hotel Bedford. Ele foi, nessa altura, o Visconde de Ouro Preto. Ele escreveu umas palavras a respeito de Dom Pedro II. São palavras que eu não vejo como não considerar como proféticas. Ele disse o seguinte: a história de Dom Pedro II ainda é cedo para tentar escrevê-la. Daqui a 100 anos assumirá proporções legendárias. E ele tinha razão. De fato, hoje, Dom Pedro é uma legenda, sobretudo quando a sua memória é comparada com a de tantos governantes republicanos dos últimos 100 e tantos anos de república, desde aquele dia infausto, 15 de novembro de 1889, desde aquele dia foram se sucedendo desgraças, escândalos, malversações, despilfarros de dinheiros públicos, enfim, tanta coisa lamentável. A contrário senso, a figura de Dom Pedro II, e mesmo paralelamente a figura de outros monarcas e a figura de grandes membros do Império Brasileiro, essas figuras foram se agigantando.